Glória a Deus. Essa noite te saúdo mais uma vez com a paz do Senhor Jesus. E nessa noite quero deixar uma breve mensagem para a nossa vida da palavra do Senhor, onde a palavra do Senhor se encontra em João capítulo 1, versículo 29, onde a palavra do Senhor diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele e disse: aí está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Palavra do Senhor nessa noite, uma palavra poderosa para a nossa vida, onde João vai apresentar Jesus como Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo, Ele é esse Cordeiro, o Verbo que se fez carne e habitou no meio dos homens. Jesus Cristo é o Filho de Deus, Filho unigênito do Pai, que o Pai enviou para morrer pela humanidade, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O livro de João, ele fala sobre Jesus, onde ele começa apresentando Jesus, e ele diz: no começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas. E nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida. E essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não conseguiu apagá-la. Então Jesus, João, ele apresenta como Verbo, como a luz, como Cordeiro, apresenta Jesus como Filho de Deus, mas ele também apresenta Jesus como o caminho. João 14, versículo 6, João, a palavra vai dizer que o próprio Jesus vai falar para o seu discípulo que ele é o caminho, mas ele também é a verdade, mas ele também é a vida, e ninguém chegará ao Pai a não ser através de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele voltará e ele há de voltar. A palavra de Deus, ela há de se cumprir. A palavra do Senhor diz que assim como foi nos dias de Noé, assim como foi no tempo de Noé, onde o homem casava-se e dava-se em casamento, a palavra do Senhor vai relatar que ali o Senhor anunciou a Noé e pediu para Noé construir uma arca, porque ele mandaria um dilúvio para destruir a terra e tudo aquilo que tinha fôlego de vida. Mas o Senhor viu Noé, o Senhor olhou para Noé, homem de Deus,
um homem que não se corrompeu na sua geração, um homem que não se entregou ao pecado na sua geração, um homem que servia a Deus em meio a uma geração caída, a uma geração que estava vivendo na prática pecaminosa e se entregou. Mas ali Noé, ele se empenhou, ele deu crédito naquilo que o Senhor falou para ele. E a palavra do Senhor vai dizer que ali o Senhor ordenou para que Noé construísse uma arca. E ali o Senhor diz para Noé entrar naquela arca, ele e a família. E a palavra diz que quando perceberam, Noé já tinha entrado na arca, mas a sua família. E ali veio a ira de Deus através do dilúvio sobre a terra. E consumiu todos aqueles que estavam fora daquela arca. Tudo que tinha fôlego de vida foi consumido através do dilúvio. Mas o que a gente pode ver nos nossos dias atuais? Assim como no tempo de Noé, hoje o mundo está entregue ao pecado, entregue à iniquidade. E cada dia o mundo está indo de mal a pior. A palavra diz que o amor se esfriaria. A palavra diz a decadência do amor nos últimos dias. Mas por quê? A palavra diz que é por se multiplicar a iniquidade. Então nós estamos vendo que assim como foi no tempo de Noé, a ira de Deus virá sobre a terra. A ira de Deus vai vir sobre a terra. A ira de Deus vai cair sobre a humanidade. Mas por quê? Porque tem desprezado aquilo que tem sido falado, que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus vai dizer em Romanos 1, versículo 18, que nos últimos dias o que vai se manifestar é a ira de Deus sobre a humanidade. E a palavra diz, por causa daqueles que conhecem a verdade e o nega pela mentira, pelo engano. E hoje não é difícil ver o engano, a mentira sendo espalhada sobre a humanidade. Um falso evangelho, o evangelho da prosperidade, o evangelho que só promete prosperidade e tem esquecido de falar do céu. O evangelho onde não tem falado mais contra o pecado, contra a iniquidade. O evangelho onde não tem tocado no pecado do homem. E o homem está vivendo a sua vida sem renunciar, sem se arrepender dos seus pecados. Mas a palavra diz, quando João aponta para Jesus e apresenta Jesus como Cordeiro de Deus, João estava apresentando Jesus como Cordeiro de Deus, como sacrifício, como aquele que veio morrer pela humanidade. João aponta Jesus, o verbo que se fez carne, como Filho de Deus, que veio morrer pela humanidade.
O castigo que nos traz a paz foi sobre Cristo Jesus. Jesus Cristo, Ele é o centro do Evangelho. Jesus Cristo, a palavra diz, 1 Coríntios 3, versículo 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do qual já foi posto, o qual é Cristo Jesus. Jesus Cristo é o fundamento, meu amado. Jesus Cristo é o resgate, a palavra diz. Lucas 19, versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Jesus Cristo é a arca. Jesus Cristo é aquele que nos livra da condenação. A palavra diz que não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. A carne, ela te leva à condenação. Os prazeres te levam para uma condenação. Aquilo que você tem praticado na sua carne te leva para a condenação. Porque a carne, meu amado, ela vai contra aquilo que é a vontade de Deus. A sua carne não é boazinha, não pense em você que o homem tem algo bom de si. Não pense em você de dizer, eu não sirvo esse Cristo, eu não quero esse Cristo, mas eu sou bom. A bondade não vem do homem. Se nós temos algo sobre nós, na nossa vida, que nos mostra que é bom, isso vem de Cristo. E nessa noite eu falo para você, meu amado, o homem não é justo, o homem não se justifica. Quem nos justifica é Cristo Jesus. Quem justifica o homem é Jesus Cristo. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Jesus Cristo, a palavra diz, que quando Jesus, ele entregou ali, ele deu seu último suspiro, a palavra diz que ele entregou-se. A palavra diz que o véu ele foi rasgado de alto a baixo. E Paulo ele vem dizendo que não há mais grego, não há mais judeu, não há mais gentil, mas todos somos um em Cristo Jesus quando nós cremos. Mas talvez nessa noite você diz, eu já sou religioso, eu já tenho a minha igreja, eu já tenho minha religião. O Evangelho não se resume em uma religião. O Evangelho não se resume numa religião. A religião ela divide. A religião ela mata. A religião defende uma placa. Mas não se resume nisso, se resume em Jesus Cristo, o Filho de Deus. O único que tira o pecado do mundo é Jesus Cristo. Nessa terra veio homens que foram usados. Nessa terra veio homens que abriu o mar vermelho. Nessa terra veio homens que curaram. Mas só veio um que salva a humanidade. E esse se chama Jesus Cristo. Só há um que salva a humanidade e se chama Jesus Cristo. Não é a sua religião, não é minha. Não resume nisso. O Evangelho não se resume nisso.
Quando a palavra diz, João diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando a palavra diz que Deus enviou o seu Filho para morrer pela humanidade. Quando a palavra diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. A palavra diz que todos pecaram. E destituído foi da glória de Deus. Todo ser humano pecou. Não existe um que bate no peito e diz que é digno de salvação. Não existe um que bate no peito e diz eu sou santo. Não, santo foi Jesus, santo é Jesus. E nós hoje, a palavra diz, seja santo como santo eu sou. E como isso pode acontecer? Através de Jesus Cristo. O caminho, a verdade e a vida. A palavra diz, e conhecereis a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E a palavra diz, a palavra vai dizer, ele prometeu, eu vou, mas deixarei o Consolador, e quando eu for, eu voltarei para vós. Jesus, ele virá, meu amado. Jesus, ele vem. Ah, mas eu não acredito. Tudo bem. Ah, mas eu não creio. Tudo bem. A minha missão é pregar, é anunciar essa palavra. Que você possa dar crédito a essa palavra. Palavra de salvação, palavra de vida eterna. Jesus, ele te convida, meu amado. Jesus, ele não veio para condenar o homem. Ele veio para buscar e salvar o que havia se perdido. Eu falo para você nessa noite. Eu não sou melhor do que você. Eu não estou na condição. Não, eu sou dependente de Jesus. Assim como você. Tanto você como a mim. Ou nós precisamos de Jesus. O único que pode salvar e libertar o homem. Então nessa noite, que você possa crer em Jesus Cristo. Não estou falando para você crer no pastor, não estou falando para você crer em mim, não estou falando isso. Eu estou falando crer em Jesus Cristo. Crer no Filho de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Crer em Jesus Cristo. Jesus, ele é a fonte. Jesus, ele é quem pode. Jesus é quem salva. Jesus é quem liberta. Jesus é quem pode fazer algo pela minha e pela sua vida. Então nessa noite, permita Jesus entrar na sua vida, na sua casa, na sua família. Talvez você diga, já está, glória a Deus por isso. Permaneça com Jesus. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai amado, assim como João apresentou em João capítulo 1, versículo 29, eis aí o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Nessa noite eu te agradeço pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor. Eu agradeço, Pai amado, pelo teu Filho Jesus Cristo que o Senhor enviou, Pai. E nessa noite eu oro e te entrego cada um que está me ouvindo, cada um que me ouviu e cada um que vai me ouvir, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Que viemos entender que só o Senhor salva, só o Senhor cura e só o Senhor liberta. Abençoa cada vida nessa noite, cada jovem, cada criança, cada adolescente, cada família, cada lar, em nome de Jesus. Assim eu oro e assim eu te peço, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém.